Saudações coloradas, hoje estamos aqui com uma grande participação do nosso ex-presidente Giovanni Luigi. E aí, Luigi, como tu está? Tudo bem, Lucas? É um prazer poder participar aí do teu programa e, enfim, falar um pouco do nosso Internacional do passado, do presente. Luigi, qual foi a tua maior emoção com o Inter? Olha, foram diversas, mas se for na época que eu era dirigente, o título mundial, o primeiro título da Libertadores também, com aquele Beira-Rio lotado, depois o segundo título da Libertadores, aquela Sul-Americana que a gente jogou lá contra Estudiantes, Boca, enfim, nós tivemos muitas alegrias, grandes vitórias, mas se a gente for falar na maior de todas, o título mundial em cima do Barcelona, sem sombra de dúvidas, foi muito forte, né? Apesar que me marcou muito aquela primeira Libertadores, porque o Inter já tinha chegado em final em 1980, depois chegou novamente e foi desclassificado aqui dentro do Beira-Rio, então parecia que a gente nunca ia conseguir ser campeão da Libertadores. Então, aquele título realmente foi muito forte. O estádio lotado, ainda mais como dirigente, nós já tínhamos ganho como dirigentes vários títulos gaúchos, mas ganhar o título daquela Libertadores em 2006 foi muito importante e foi muito forte. Qual tu acha que foi o principal fator do Inter conquistar essa primeira Libertadores, assim? Foram vários. Nós tivemos variáveis aí, desde ter lideranças dentro do grupo, jogadores de velocidade, jogadores de força, apostar numa ideia, dar respaldo à comissão técnica, estar permanentemente dentro do vestiário sempre foi uma questão importante, e respondendo a tua pergunta sobre a primeira Libertadores, também essa questão foi muito importante, desde o café da manhã, nas viagens, tentando avaliar o que a gente tem nas categorias de base, tentando aproximar a categoria de base do profissional, mas fundamentalmente nós tivemos ali, não por acaso, um grupo vencedor, né? Era uma conjugação de fatores muito importantes, características de jogadores, dar total respaldo à comissão técnica para que pudesse fazer o trabalho e, logicamente, eventualmente, ter o contraponto, discutir questões. A cada jogo, a gente poder discutir questões preocupantes, mesmo na vitória. Após cada treinamento também eram feitas reuniões avaliando questões, carências, coisas que a gente podia melhorar, jogadas ensaiadas, jogadas aéreas, cobranças de falta. Hoje, já naquela época, uma equipe para vencer, quantas partidas elas estão enroscadas e tu ganha num gol de cabeça, tu ganha numa falta, são detalhes importantes também, né? Além de, logicamente, ter um grupo com gente com liderança, futebol de força, e foi dessa maneira, então, que aquela primeira conquista se chegou lá. Nós tínhamos perdido, para quem não lembra, nós tínhamos perdido o Gauchão para o Grêmio, meses antes, dentro do Beira-Rio, e a gente acabou mantendo a comissão técnica e apostando num trabalho que acabou, poucos meses depois, 6 meses depois, dando um grande resultado. E justamente essa derrota em Grenal, pro Grêmio, do título gaúcho, tu acha que foi uma espécie de motivação para começar essa história tão vencedora do Inter? Também motivação, né? Na verdade, foi um aspecto que propiciou para que se discutisse o que levou a gente a perder aquele título, o que faltava, o que nós precisávamos acrescentar
não em jogadores, mas em disposição tática, na questão física, na questão da alimentação, na questão de mais diálogo, de mais aproximação. Então, essas questões foram, e se montou um planejamento para aquela Libertadores, fundamentalmente, né? E nós tínhamos jogadores com liderança, jogadores de personalidade forte também, que ajudavam muito. E, logicamente, a comissão técnica e a diretoria estando muito presente, muito atenta, como eu falei, da manhã à noite, isso sempre serão fatores muito importantes, e naquela oportunidade foi. Aproveitando e falando de liderança, tu acha que o Inter tá carente dessas como antigamente, como o Fernandão, D'Alessandro, dessas lideranças? Eu não gostaria, sabe? Fazem 7 anos que eu saí do Internacional. Eu não gostaria, nesse momento, de falar. Eu não estou lá dentro. Quem não está lá dentro do vestiário tem dificuldades, né? Eu acompanho o que todos nós acompanhamos, né? Pela televisão, pela imprensa, vendo os jogos, mas a gente não tem maiores informações lá de dentro, então é difícil a gente apontar alguma coisa, né? E algumas coisas que eu percebo ou que eventualmente eu falo com alguém ou com jogadores mesmo atualmente, eu até por ética não gostaria de me manifestar ou falar sobre essas questões, né? Sim. Ah, todos os Inters que tu já viu, tanto trabalhando no Inter até hoje, qual foi o melhor Inter, assim, que tu acha que passou no... Olha, quando eu era torcedor, ainda muito menino, aquele time dos anos 70 realmente encantava, né? Porque a gente ia para o estádio, eu me lembro, eu era bem pequeno, ia para o estádio para saber de quanto o Inter ia ganhar, né? Essa é a grande realidade. É, Depois, como dirigente, claro que aquele time de 2006 teve grande mérito, de 2010 também, mas aquele time que o Tite montou em 2008 para 2009, que nós não tínhamos laterais, nem o lateral direito e esquerdo de qualidade, ele colocou 4 zagueiros, ele deslocou o Bolívar para a lateral direita, colocou o Álvaro e o Índio, e o Marcão, aquele que tinha vindo do Atlético Paranaense, que também era zagueiro pelo lado esquerdo. Então ele formou uma linha de 4 ali, né? E enfim, e que deu ótimos resultados, né? Depois aí nós tínhamos o Edinho, que já tinha sido campeão mundial, e nós tínhamos pelo lado direito o Magrão, né, que fazia aquele corredor, e pelo lado esquerdo o Guinazu. No meio deles nós tínhamos o D'Alessandro, e aí o Nilmar e o Tyson, né? Então, sem dúvida, aquela equipe encantava, e para mim foi uma equipe que dava gosto de ver jogar, e na época nós estávamos disputando a Sul-Americana e ganhamos ela com Estudiantes, como eu falei antes, com o Boca. Ganhamos aquele Grenal que no primeiro tempo termina com 4 dentro do Beira-Rio. Foi até hoje, desde a inauguração do Beira-Rio em 1969, foi a maior goleada em Grenal, aquele 4-1 do que o Inter goleou dentro do Beira-Rio, o Grêmio, porque a equipe, isso ainda no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, a sensação é que o pessoal tirou um pouco o pé, porque administrou a vitória, né? E Grenal, ou disputa de torneio, o que interessa é a vitória. A Grenal, tu não tem que jogar bonito, tu tem que ganhar, E sendo que no primeiro tempo foi uma atuação exuberante, depois do segundo tempo o pessoal acabou administrando o jogo e se conseguiu a maior vitória da história do Beira-Rio em Grenal. E tu, pensa um dia voltar ao Inter? Não, eu tive agora, quando teve as eleições há meses atrás, agora no final do ano passado, teve uma pressão muito grande de uma boa parcela de conselheiros e torcedores, mas primeiro que eu entendo que o dirigente, nós somos milhões de colorados,
né? Eu fui agraciado, cheguei a presidente do Internacional, são contados nos dedos as pessoas, os colorados que chegam à presidência. Então tem que dar espaço para outras pessoas, tem que torcer que outros dirigentes sejam formados e que tenham capacidade de estar. Eu acho que o ex-presidente ele precisa ser aquela pessoa que está sempre à disposição do atual dirigente para uma palavra, se procurado, de aconselhamento, de ajuda, de poder, enfim, pela bagagem que ganhou, pela experiência que ganhou, mas não pretendo realmente mais ser dirigente. E agora que para encerrar, se te pedisse um conselho, essa direção atual, o que tu falaria a eles? Olha, eu primeiro que se fosse procurado e me perguntassem, eu saberia o que dizer. Eu não gostaria muito de falar aqui publicamente o que eu diria, né? Mas essa entrevista que a gente fez agora dá para dar um resumo do que a gente precisa, né? Hoje as equipes, o futebol a parte física é importante, talvez 50%, 60% é a parte física, o atleta, é velocidade, é força, e nós temos que ter jogadas e fazer gols de bola parada, nós temos que fazer gols de bola aérea, né, exímios cabeceadores. O Internacional, em todos os títulos que a gente teve, nós fazíamos gols também de bola aérea, né? Porque muitas vezes tu fica uma dúzia de jogos sem fazer um gol de cabeça, mas muitas vezes um jogo que está enroscado, que está difícil, que tu não consegue fazer, se tu tem um exímio cabeceador ou falta, olha o Andrezinho, quantos gols, eu me lembro na época que eu contratei ele, veio da Coreia, o Alex, e tantos outros jogadores que faziam gol de falta, o próprio Fernandão, quando veio para o Internacional, também era pela bola aérea, tanto é que ele estreou num Grenal e fez o gol 1000, naquela cabeçada certeira. Então é isso, é ter liderança, seja de dirigentes, de jogadores, jogar futebol de força, de velocidade, a velocidade é muito forte, a questão física tem que estar muito atenta hoje em dia, mais do que nunca, boa parte dos jogos, o diferencial físico é fundamental. Então, é isso, em resumo. Essa foi a participação do nosso ex-presidente Giovanni Luigi. Fique de olho. Muito obrigado, Luigi.